Após a reforma tributária, muito se fala sobre o desenvolvimento econômico e tendo o turismo como um viés. Mas para quem vai servir esse desenvolvimento? Como ficam os PCDs, as comunidades tradicionais e as pessoas com menor poder aquisitivo? É sobre esse assunto que vamos falar hoje no debate ES Brasil Especial Destinos ES. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o ES Brasil Debate Especial Destinos ES. Eu sou Amanda Amaral e hoje vamos conversar com Luciano Machado, subsecretário de Estado de Gestão e Marketing Turístico. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui para a gente conversar bastante sobre esse tema tão importante para o Espírito Santo. Com José Antônio Boff Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio ES. Seja muito bem-vindo, Buffon. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí, vamos dialogar. E com a Aline Luz, turismóloga do IFES. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Estamos aqui para contribuir com uma perspectiva da academia, do que a gente pode conversar sobre esse assunto. Hoje vamos discutir sobre o desenvolvimento do turismo de inclusão e social no Espírito Santo. Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Iniciando o debate, um dos objetivos do turismo de inclusão é promover o acesso ao lazer para pessoas que historicamente não estão tendo esse acesso, né? Não estão tendo essa oportunidade. De que forma, né, o governo, o setor empresarial tem conduzido essa questão aqui no Espírito Santo, visto que a gente tem uma política aprovada em 2023, que é uma política de turismo sustentável, né? Aí eu gostaria que o senhor iniciasse esse debate, Luciano. Amanda e a todos que estão nos assistindo, ao Buffon, à professora Aline, eu vejo assim que o Espírito Santo conseguiu hoje aglutinar todos os segmentos, todos os atores que podem transformar o sentimento de pertencimento dos capixabas, porque isso não se faz só dando ordem como tem que ser o turismo, né? É um debate, uma comunhão de ideias, é um aprendizado mútuo. E o Espírito Santo hoje, nós estamos aqui com o Buffon, que hoje representa a FEComércio aqui. Há 5, 8 anos a FEComércio não priorizava um debate na área de turismo, hoje é protagonista no Espírito Santo. A FEMICRO, um dia desse, eu participei de um evento dentro do SENAC, promovido pela Federação da Micro e Pequena Empresa, que também há pouco tempo, primeiro que não tinha tanta empatia ainda com o FEComércio, a FEMICRO, e também não pensava que o turismo era para ser debatido pela FEMICRO, e hoje já se sentem protagonistas desse debate. Então hoje o governo do Estado, o governador Casagrande, o vice Ricardo, a CETUR, nosso secretário Vitor Coelho, os secretários que o antecederam, todos estão assim imbuídos de criar esse debate, ouvir a sociedade, conversar com os municípios. Foram criadas 10 instâncias e as instâncias são são os segmentos locais para as pessoas debaterem a realidade de cada região, de cada município. Então a gente vê que as entregas são feitas de acordo com que as pessoas estão vivenciando isso. Ontem mesmo, anteontem, participamos de um evento espetacular, que é o Simpósio de Desenvolvimento Econômico e Turístico da região do Caparaó, onde tinha ali
13 municípios debatendo o desenvolvimento turístico da região. E estava lá a FEComércio, estava lá a Sebrae, estava lá a DERES, estava lá a Setur. Então, todas as pessoas e os secretários de turismo e gerentes de turismo, superintendente da região, as autoridades e a sociedade, as associações, os empreendedores, né? Então, hoje eu sinto que a inclusão se dá porque, primeiro, quando você falou em PCD, falou em inclusão, já está... Eu acho que o ser humano está desenvolvendo muito, evoluindo muito. Hoje o empreendedor não pensa hoje em montar um empreendimento sem pensar em todas as frentes que precisam ser prestigiadas ali, ser incluídas ali. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo, porque há essa empatia, esse sentimento de que todos são responsáveis para que nós possamos avançar em um ponto tão importante para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, para o crescimento assim, cultural, para o crescimento humano também, né? A humanização, a sustentabilidade ao desenvolver. Então, eu estou estendendo muito nessa resposta, porque isso nos anima muito de ver como que as pessoas de ponta a ponta no Espírito Santo estão se sentindo assim responsáveis por esse desenvolvimento. Acabou de citar aqui, né, o setor empresarial, aí eu acho que o Buffon pode complementar, né? Exatamente. Só um minuto, talvez eu tenha esquecido de citar o Sebrae, que nem se fala. O Sebrae está presente em todos os municípios do Espírito Santo e tem sido tão importante, né, na condução, cumprindo uma missão maravilhosa, como é histórico, né, o Sebrae, mesmo em momentos que a gente não atravessava as melhores fases, Sebrae era um ponto forte de qualquer região do país, né? Então aqui no Espírito Santo hoje, essa comunhão de ideias e que tem o Sebrae como um grande protagonista também nos anima muito e nos dá muita segurança de que nós estamos no caminho certo. Desculpa. Veja bem, a FEComércio entende o turismo não apenas como um setor econômico da economia que é importante. O turismo é uma atividade econômica que ela é muito complexa, que envolve todos os atores. Ela envolve todas as camadas sociais, dos mais ricos aos mais pobres, todos podem se engajar nesse processo. E quando o turismo vai bem numa região, é sinal que a região toda vai bem. Porque o turismo pressupõe que todos os demais setores estejam devidamente engajados no padrão que o turismo quer oferecer. Então, o turismo passa a ser um cartão de visita, uma síntese de tudo aquilo que o Estado que uma sociedade é. As sociedades desenvolvidas são sociedades turísticas, porque à medida que a renda sobe e que a quantidade de trabalho diminui, as pessoas estão dispostas a viajar por razões diversas, né? Por razões pessoais, absolutamente pessoais e subjetivas, e por razões objetivas, que é participar de congressos, etc. E tal. Então, nós entendemos isso como um fator muito importante. Tem uma componente da população, que vamos chamar assim de renda média baixa, que eles têm as dificuldades deles do ponto de vista de acessar serviços estruturados para o turismo, né? Uma passagem aérea, uma passagem de um estado para outro, ficar no hotel. Para isso existe o SESC. O SESC é o Serviço Social do Comércio, da Indústria, do Comércio e dos Serviços, em que ele está voltado para atender a família do comerciário. Ele tem 5 vertentes do SESC: saúde, educação e assistência, mais esporte e lazer e cultura. Todas essas vertentes, basicamente, elas têm uma interface com o turismo. Então, fazer bons programas turísticos para o nosso público é uma forma da gente cuidar da cultura, cuidar do esporte e lazer, da saúde e da educação dessas pessoas. Por isso que a FEComércio do Espírito Santo botou uma enorme ênfase no turismo, sem deixar de cuidar das coisas temáticas que são obrigatórias de lei do SESC fazer. Então, hoje o SESC e o SENAC, da Federação do Comércio, estão fortemente envolvidos nessa perspectiva da inclusão das pessoas, seja profissionalmente, que é o trabalho do SENAC, seja socialmente, que é o trabalho do SESC. Nós entendemos que o turismo, ele melhora a nossa sociedade como um todo, se ele for praticado dentro dos conceitos, das normas,
dos valores que hoje o mundo demanda, né? Hoje o mundo demanda um turismo mais sustentável, mais de experiência, sem grandes aglomerações. Eu defendo uma tese, nós temos que pensar numa malha e não num ponto. O ponto ele é complicado porque ele joga tudo ali. Vamos pensar numa malha de vários pontos, né? A pessoa vem para a praia, vai para a montanha, de montanha vai para a praia. Então você gera um equilíbrio em todas as regiões. E o Espírito Santo hoje, nenhum município do Espírito Santo hoje está fora desse processo. Todos os prefeitos estão em algum nível pensando e se comprometendo nesse processo. É um movimento que se alastrou por todo o estado do Espírito Santo, em todas as organizações, uns mais, outros menos, mas é uma virada de paradigma que aconteceu no Espírito Santo. E eu espero que ele siga os passos da sustentabilidade, da inclusão, que é imperioso que se faça assim. Agora, trazendo um ponto de vista mais técnico, né, Aline? Qual que é o entendimento de quem trabalha ensinando outras pessoas, né, sobre a questão do turismo sustentável, né? O que é pautado hoje, o que é discutido hoje? Sim, a questão do turismo sustentável, ela é uma linha muito tênue, né, entre a ser tudo e quando se é tudo não se é nada, né? Então, quando a gente fala do turismo sustentável, especialmente quando a gente traz para o contexto, né, de comunidades periféricas ou de pessoas com uma situação socioeconômica, né, abaixo daquela que se de repente deseja-se por um ideário de turismo, que é o ideário do luxo, que é o ideário das férias, que é o ideário do tempo livre, né? E aí quando a gente está usando, né, o turismo sustentável nesse contexto, eu acho que em primeiro lugar é o turismo que se torna possível. Então quando o turismo se torna possível para esse indivíduo que está numa situação muito distante, às vezes, do tempo livre adequado, né, e tudo mais, eu acho que o turismo já é, em si, né, uma atividade transformadora, libertadora, né, possível de se olhar para outras possibilidades. Então, isso seria numa leitura desse contexto das comunidades periféricas, né. E uma outra coisa que é muito importante e que eu venho observando, né, não sei se vocês perceberam, mas o sotaque é de quem chegou agora aqui no Espírito Santo, mas de quem é do Rio de Janeiro. Sim, o olhar de um outsider, né, de alguém que está chegando. Pelo Espírito Santo. Já sou, de quem está chegando agora, o que eu percebo, pelo que eu já conversei, já circulei, já ando vendo aqui o turismo nesse sentido, entrou na pauta do Estado. Então, entrar na pauta é um primeiro movimento, né, pensar no turismo e estruturar o turismo a partir das instituições que já fazem isso historicamente no nosso país é importante, né? Mas ainda no ponto de vista de quem está na sala de aula, especialmente, né, falando dos meus alunos que são especificamente de ProEja, né, que é ensino médio técnico, integrado ao ensino médio, são pessoas que estão na ponta, que estão na linha, que vão ser formadas para atuar na ponta. O turismo ainda precisa entrar na pauta dessas pessoas, com mais força, né? Então, assim, já está na pauta do governo, já está na pauta dos empresários, e quando a gente vem para esse lado aqui, não só daquele que está sendo formado, né, mas do próprio trabalhador que precisa incluir o turismo ainda na sua pauta, tá? E aí eu acho que isso acontecendo, a gente já dá um pontapé bem inicial para o que a gente pensa e fala sobre o turismo sustentável, responsável, né? É aquele que, em primeiro lugar, se vê e é possibilitado a viajar, possibilitado a praticar o turismo. Bom, Buffon comentou da questão da territorialidade, né? Como trabalhar isso para que a gente oferte destinos, pontos turísticos de forma mais sustentável. A gente já existe no Espírito Santo experiências com comunidades tradicionais, como é o caso de Aracruz, né? Com as aldeias Tupiniquim e Guarani. Como trabalhar isso para popularizar mais esse tipo de roteiro, incluir mais essas populações? Como que o Estado tem discutido, né, esse grupo, né, esses agentes têm discutido isso? Nós estamos assim ainda mais no desejo do que na ação. Mas nós temos uma compreensão, na FEComércio, por exemplo, de que o ponto de partida desses roteiros tem que ser a comunidade. Não sou eu que vou decidir o que eles vão ver lá. Porque isso é uma visão, poderia assim, prepotente da sociedade. Porque se eu não vou visitar uma aldeia indígena, ou visitar uma comunidade quilombola, ou uma favela, para dizer, olha como que os miseráveis vivem.
Entendeu? Não é essa a perspectiva. A perspectiva do que é bom e valoroso, eles é que sabem. Então nós precisamos de metodologias para entrar nessas comunidades e construir a partir da ótica deles como é que eles querem se apresentar e o que eles querem apresentar para as pessoas. Isso requer metodologia própria para isso, né? Eu trabalhei nesse tipo de coisa no passado, eu fazia capacitação em assentamentos de trabalhadores rurais e tinha toda uma técnica para você entrar e dialogar com eles. Agora, é fundamental você dar voz a essas populações, porque, aí eu vou já tentar adiantar aqui um ponto de vista, existem três paradigmas hoje que prevalecem na discussão do turismo. Uma é econômica, que é uma atividade econômica que nós somos bons, podemos ser muito melhores, e isso pode contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo. Bacana. Isso é o que todo mundo fala, o governo fala, os empresários falam. Existe uma outra perspectiva, que são pessoas um pouco mais atentas aos modelos de desenvolvimento, que diz o seguinte: o Espírito Santo se concentrou muito na região metropolitana, no litoral norte. Tem uma corrente de municípios do interior, uma cadeia de municípios do interior, que nunca se engajaram, a sua região é uma dessas, que nunca se engajarão na indústria, nos grandes projetos, da agricultura intensiva. São municípios de agricultura familiar em regiões de uma fragilidade ambiental muito grande. E com agricultura familiar. Tudo que precisa para você fazer um turismo regenerativo e você reconstruir esses territórios numa perspectiva de sustentabilidade e de conexão com mercados distantes. Em vez de você levar um produto, pegar o queijo lá e levar para o mercado, você traz o mercado no seu queijo. E você vende toda a atmosfera lúdica, subjetiva daquele produto lá, ele vale muito mais do que lá. E a terceira, que eu advogo, é que o turismo seja um movimento de transcendência, que ele possa conectar pessoas, almas, culturas, valores, que ele seja um mecanismo de desestranhamento da sociedade. Desestranhamento, porque as pessoas deixem de ver o outro como algo diferente e exótico. Então, quando você vai numa comunidade, você entra na casa da pessoa e você tira a comida da panela da pessoa e faz o seu prato, isso aí é um processo de quem ganha? Ganha o turista que vai, o visitante, e ganha a pessoa que está lá. Então há uma comunhão entre as duas pessoas, os dois atores. Um enriquecimento. E você eleva o patamar de consciência desses dois lados. Conhecimento. Essa perspectiva é a mais difícil de ser construída, mas nós não podemos perdê-la nunca de perspectiva. É verdade. Estou corroborando com o que ele disse, e até citando o Caparó, lá em Guaçuí tem um grupo quilombola chamado Córrego do Sossego. Na verdade, foi um assentamento através do crédito fundiário. Sim. E lá eles foram se organizando, assim, com todas as dificuldades, com apoio razoável do poder público, mas como tem gente, o poder público acaba chegando e eles são bem orientados, assim, com nível organizacional, os ministérios dão boas informações, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Social também, tem pessoas capacitadas para orientar e eles começam a buscar assim, algumas melhorias. E o ciclismo passou a ser um negócio muito forte no Brasil inteiro, no Espírito Santo, na região do Caparaó, e o pessoal já tem hoje 2 a 3 eventos de ciclismo que passa por lá para tomar um café da manhã. Então eles têm uma agroindústria fortalecida, baseada em visitação, eles estão em acesso a alguma cachoeira também, então é gente que passa lá durante o ano inteiro, no frio ou no verão, e eles acabam se beneficiando com isso. Pode melhorar muito, eles podem ter muito mais apoio, tem a dificuldade de acesso no período de chuva, já tem alguns trechos de calçamento rural que o governo propõe, o governo esse ano está licitando quase 1 bi pela Setur, que o orçamento é baixo, mas para a infraestrutura o secretário conseguiu mobilizar junto ao governo. Então tem muitas obras para acontecer de acesso aos pontos turísticos pelo estado afora, infraestrutura, calçamento, caminhos do turismo, portal, mirante e tal. Então essas coisas vão melhorando. Então eu digo, completando assim um pouco sobre o que você falou com Buffon, Amanda, hoje a Setur tem um recurso, e é um recurso federal já carimbado para o pessoal
os grupos quilombolas do norte do estado e que vai ter provavelmente uma melhoria muito grande na infraestrutura, na qualificação, porque essas pessoas já estão se organizando por si só. É isso que eu ia perguntar. Por si só, porque eles hoje as informações chegam, né? As informações chegam. Aí o IFES hoje tem um curso focado no turismo. O IFES de Piúma tem também na gastronomia e turismo. Venda Nova tem um foco. Acho que a UVV parece que tem curso de turismo também, não tem? Não sei se tem mais, né? Eu não sei se tem. Quando eu era prefeito, consegui levar o UVV para Guaçuí, lá eles montaram curso de gestão em turismo. Ainda em tempo, acabou. Não vou entrar em detalhe, mas acabou o curso lá, eu já não era prefeito mais, foi uma perda. Mas pessoas que se formaram naquela época estão aí e ajudaram as pessoas a pensar turismo. Então eu vejo assim, cada vez mais mobilização acontecendo. Esse recurso, com certeza, ele vai ser utilizado quando estiver disponível, já está no momento, o edital já está sendo aberto nos próximos dias, e os grupos quilombolas do norte vão ser beneficiados com esse recurso, que parece que são mais de 500 mil. Você tem o valor, Paulo? Eu acho mais de 500 mil. Então, é pouca coisa, mas que vai fazendo com que os outros também abram o olho. Claro, teve esse benefício, eu quero ter. E a Secretaria de Turismo, ela tem que ser impulsionadora mesmo, né? Propor isso, né? Fazer com que se crie protagonismo. Ela não pode pensar que é protagonista sozinha de nada do desenvolvimento. Então, esse fortalecimento de protagonismo é que faz com que o desenvolvimento seja sustentável. Então, a gente tem que ver os bons exemplos que acontecem aqui, levar para ali e espalhar isso pelo estado afora. O Luciano levantando um outro debate, né? Porque atualmente, se eu não me engano, acho que é só o IFES que oferta curso relacionado ao turismo, né? Na área de turismo. Já vale um outro debate aqui, a gente falar sobre a questão acadêmica e técnica, qualificação, mas eu fico muito feliz com a sua pergunta, Amanda, porque recentemente, esse mês, nós publicamos um artigo num periódico, né, na Tourism Planning and Development, sobre metodologias participativas para desenvolvimento de roteiros, experiências memoráveis e transformativas em comunidades tradicionais. E nós fizemos esse artigo junto em parceria com colegas da USP, da Universidade Federal Fluminense, a partir da experiência que nós tivemos com um projeto piloto que nós realizamos junto a comunidades do Pará, quilombolas indígenas e também comunidades quilombolas, uma outra no Mato Grosso, tenho que me lembrar. Bom, enfim, eram as duas do Pará, eu lembro que era uma quilombola e uma indígena. E a gente ficou bastante impressionado com a experiência que a gente teve e com as outras experiências que a gente tem, com as peculiaridades. Cada comunidade é única em si. E as metodologias participativas têm a flexibilidade necessária para que você, ao tratar com uma comunidade que já tenha, né, uma influência mais urbanizada e outras comunidades que sejam mais rurais. Isso tudo, né, vai trazendo um estofo que vai trabalhando junto às comunidades o que a gente chama no artigo de autodeterminação dessas comunidades. E ao encontrar essa autodeterminação, elas têm condições suficientes para dizer aquilo que elas querem e aquilo que elas não, principalmente o que elas não querem. Então, há comunidades indígenas que vão querer fazer a pintura corporal no turista, outras não vão querer incluir isso nos seus roteiros, porque enxergam de outra forma, né? Então, tudo passa pela autodeterminação dessas comunidades. Há um histórico da gente entrar nesses territórios dizendo o que deve ser feito, né? E eles sabem disso, e a gente precisa, de fato, começar a sentar e aprender. Qual é o custo dessas metodologias participativas? Elas são caras e elas demoram um pouco mais de tempo. Então, cabe saber até que ponto nós estamos dispostos a esperar esse processo da forma adequada, né? Mudando um pouquinho de direção, existem vários projetos sociais, assim, né, relacionados às comunidades periféricas, aos PCDs e às pessoas com menor aquisição.
existem projetos envolvendo o turismo para reverter algum valor para essas instituições, né? E também tem uma outra questão que em alguns estados acontece, eu não gostaria que os senhores falassem daqui do Espírito Santo, eu particularmente não me lembro, mas, né, a comunidade, por exemplo, ela ganha descontos, né, para participar de evento, para ir visitar um monumento, um parque. Como é que está essa questão aqui no Espírito Santo? Que projetos a gente já tem, né? Ou estamos desenvolvendo, Luciano? Olha, eu tenho visto muita coisa boa acontecer, onde as pessoas todas têm a oportunidade de participar. Você falou em turismo que tem um perfil de ter, trocando em miúdos, uma ação beneficente dentro do evento. A festa da polenta mesmo, que são 2 finais de semana que acabou agora, semana passada em Venda Nova, nós participamos lá, o governo sempre entra como parceiro também, onde tem mais de 1.000 voluntários trabalhando, né, uma festa espetacular, mas ali tem um cunho beneficente para ajudar financeiramente o hospital, Padre Cleto, né, o hospital Padre Cleto? Padre Cleto, o hospital. Então, ali é um exemplo. Assim como o Estado publica um edital e tem o evento Sabores, na região do Caparaó, Sabores do Caparaó. Teve em Manguinhos esses dias, evento que passou por ali umas 40.000 pessoas no final de semana. E ali os microempreendedores, o cara que faz o churrasquinho, que faz a cerveja artesanal, que faz o bolo de fubá, eles têm oportunidade de expor ali e vender o seu produto durante esse período. O microempreendedor sendo beneficiado. O evento não tem uma finalidade beneficente, porque é livre, né? O lucro é para o empreendedor. É uma festa onde todos têm a oportunidade de ver a exposição do artesanato, que também os artesãos estão ali expondo seus produtos. E quando as pessoas começam a ver isso, elas começam também a ter a mente instigada a fazer igual. Pô, essa pessoa está aqui, eu conheço ela, eu posso fazer o que ela faz, e eu também estou admirando que eu não tenho que fazer o que ela faz, tenho que fazer outra coisa, mas eu tenho que vir aqui dar uma força que ela está aqui. Tem esse sentimento. Teve na Praça do Papa, há uns 15 dias também, Arte Santo, tinha mais de 300 artesãos expondo ali, foi um negócio maravilhoso, com parceria do governo do estado, Setur, Sebrae, Aderes, que é um órgão, agente de desenvolvimento do governo. Então, ali, os artesãos, eles, claro, que quando eles vendem, eles são beneficiados, eles põem seu produto, eles têm todos os incentivos para eles, para cima de um edital, porque nós temos aí desenvolvido muito no nosso artesanato capixaba, não cabe todo mundo, apesar que é um espaço gigantesco, né? Então, tem muitas festas beneficentes, festas que não pagam a entrada, que as pessoas têm acesso a ela. Isso é histórico, mas com foco assim num turismo de qualidade, nós estamos vendo cada vez mais o nosso estado de desenvolvendo como um todo nesse sentido, né? Esses Sabores do Caparaó, ali as pessoas, os produtores de café, o melhor café do Brasil é de vinho de São Lourenço, de um produtor de um alqueire de terra, que há 10 anos ele só pensava em levantar, trabalhar muito e dormir e pagar as contas. Hoje ele foi citado lá, levantou todo orgulhoso, uma pessoa tão simples, de ser considerado o melhor café do Brasil. Isso não é pequeno, olha o tamanho desse país, olha quantos milhares de produtores de café que tem, e o café premiado nacionalmente é de um produtor de um alqueire de terra, que hoje montou uma cafeteria, ele é visitado diariamente no sítiozinho dele. Então isso vai criando um ambiente para que o outro produtor também faça um café especial, que o outro tenha um projetozinho de piscicultura, mesmo que familiar, mas que ele possa vender para merenda escolar. E esse desenvolvimento como um todo, dos quilombolas, do Tupê-Guarani, das aldeias indígenas, dessas associações, todos hoje têm a oportunidade também de participar da venda para merenda escolar. Então, eu estou fugindo um pouco da questão do turismo em si, mas isso tudo atrai o desenvolvimento, atrai o fortalecimento do agroturismo e o fortalecimento da geração de emprego e renda. É isso mesmo, Buffon. Assim, o importante do turismo é que a gente perceba aquilo que o Luciano falou, a perspectiva sistêmica e includente dela.
e que a gente tenha na conceituação de um produto, de um processo, a possibilidade de que todos se engajem nele, né? E o Espírito Santo tem essas condições, porque primeiro que a agricultura familiar ela está em todo o estado, todas as regiões. O artesanato é muito forte nesse estado, né? Nós temos aqui associações de todos os tipos já existentes. Então a sociedade ela já percebe que ela tem que ser protagonista dos processos. Então tem desde a Associação das Paneleiras aqui em Vitória, a Associação dos Quilombolas do Norte e a Associação de Agricultura Familiar aos montes aí. Então eu entendo o seguinte, que a médio e longo prazo a gente não perceba que exista pessoas de fora do processo. Essa é a perspectiva que tem que estar na concepção dos produtos, no desenho das políticas, né? E que as políticas estão para todos. Evidentemente que há perfis de produtos mais sofisticados, mais elaborados, menos elaborados, mas que é para todo mundo. Se isso for presidir a nossa convicção, a gente não precisa tratar de forma desigual as pessoas. Eu tô aqui, enquanto eu estou ouvindo, né, as considerações, eu estou pensando em relação a não apenas a participação em feiras, né, ou em eventos, né, ou mesmo associações, mas pelo que eu entendo, mais no sentido das comunidades serem beneficiadas indiretamente ou diretamente pelo turismo. É isso? Sim. É nesse sentido, tá? Eu percebo que há uma ideia sempre de que o turismo sempre traz benefícios e o benefício está necessariamente atrelado ao benefício econômico, né? O que é de fato importante e a gente precisa trazer essa pauta em consideração. Mas quando a gente fala em benefícios que vêm de outros projetos ou de outras iniciativas para as comunidades, para dentro das comunidades, que não necessariamente são do turismo, mas que impactam o turismo, a gente vê alguns exemplos pelo Brasil. Então, por exemplo, na região do Baixo Tapajós, existe o projeto Saúde e Alegria, por exemplo, que tem uma entrada imensa em comunidades tradicionais e que trabalham na saúde, digamos assim, especificamente com saúde, com saneamento básico, e eles, ao fazerem isso, também viabilizam o turismo naquela comunidade. Então, eu particularmente não conheço nenhuma ação dessa no estado do Espírito Santo, mas é extremamente possível. Isso existe, isso acontece, né, a partir de outras organizações que não necessariamente estão no tocante do turismo, mas que quando colaboram em outras frentes também podem colaborar com o turismo. Isso de fato existe e vai ser muito bom acontecer aqui no estado do Espírito Santo. Sem dúvida é possível. Já que estamos no debate, se vocês, né, me corrijam se eu estiver errada, o projeto da Baleia Jubarte é uma coisa meio assim, né, porque em função de uma pesquisa nasceu observação de baleias, é uma ótima... E sobre isso eu ia citar, primeiro... Inclusive eles estão no edital, né, para fazer as festas deles, que também são... Tem duas associações que cuidam do tema, tem o Instituto, Projeto Baleia Jubarte, tem o Instituto Canal também, todos os dois foram selecionados entre 11 entidades que receberam 100 mil de fomento, 1 milhão e 100. 100 mil, tem. Nós temos 11 instituições que foram beneficiadas pelo edital da Secretaria Estadual de Turismo para fomentar as questões pertinentes ao que elas defendem, né? Então ali até esses dias, no mesmo dia da Arte Santo, tinha a festa do Instituto Baleia Jubarte, que é espetacular. Meu Deus do céu, maravilhosa a festa. Quem não conhece aquilo lá, eu mesmo já ajudei quando era deputado, coloquei emenda e não tinha ido lá. Aí eu fiquei com vergonha de mim de não ter conhecido ainda. Aí eu gravei um vídeo até aconselhando quem visse meu vídeo não deixar de ir lá não. Mas a professora Aline tinha tocado numa questão muito interessante, né? Que a gente vive nesse mundo debatendo e conversando, achando que todo mundo sabe o que a gente está sabendo e ouve o que a gente está ouvindo. Mas não. O mundo lá periférico, às vezes tem gente lá que está muito mais a par e mais inteirada e integrada do que nós. Mas a grande maioria não. A verdade é essa. Então, quando você recebe um aluno ali no EJA,
para falar em turismo, ele fica surpreendido. Claro que cada um tem uma forma de ver o turismo, né? O mundo que vive. O cara às vezes quer ir numa festa funk, para ele é o melhor turismo do mundo, e o outro quer ir na praia, ou quer ir lá visitar o Buda, que é o outro turismo que é o melhor para ele do mundo. Mas esse sentimento de que o turismo é um negócio, é um sentimento, é um pertencimento, é uma cultura, ele é através da educação, da qualificação, né? Então, quando você tem as instituições de ensino focando nisso, você vai criando multiplicadores assim aceleradamente. E o Estado, a Secretaria de Turismo, com o programa Qualificar também, já está inserindo no programa cursos que não vão aprofundar tanto, porque não dá tempo, mas vai fazer com que as pessoas se despertem para debater esse tema também. Então, e o Buffon vai falar aí sobre até o rádio aí, provavelmente, que para nós é o maior ganho do Espírito Santo nos últimos tempos na questão do turismo. Ele está entre os maiores ganhos, não vou dizer que é o maior não para não minimizar ninguém, mas está entre os maiores, né, Buffon? A gente já está indo para o encerramento aí, eu vou acrescentar. Quando eu falei do Hotel Rádio é porque o Senac Sim, vai a primeira do autorar. Brasil, né? Enfim, tá, já a Câmara Técnica também já tem presença em Guarapari, não é mais só em Vitória, né? Aí, antes do Buffon começar a falar sobre isso, indo já para o encerramento, é porque quando a gente fala de capacitação, tem a questão da capacitação de quem está me atendendo enquanto eu sou turista, e aí a gente tem o turista PCD, tem o turista da baixa renda, né? Tem vários tipos de turista para aquela pessoa fazer um atendimento. E tem também a qualificação como um todo, assim, né? Criar pessoas para trabalhar com isso, por exemplo, o caso que a Aline, né, faz, né? Formação mesmo, qualificação profissional, né? E aí, Buffon, vamos falar do Hotel Radion, né? E aí depois a Aline acho que pode complementar essa parte e a gente encerra com o Luciano. Sem conhecimento não se faz nada. Sim. O que imprime a civilização humana, a característica é que tudo que nós fazemos é baseado em conhecimento, né? Tudo que está aqui um dia foi uma inovação, alguém parou para pensar e tem ciência por trás, né? Ou muito preternamente, ou outro. Nada é feito por acaso nesse sentido. O turismo, como toda atividade humana, demanda conhecimento. E a gente percebe que tem uma dificuldade de que as pessoas acreditem que é possível você trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma família e estruturar um projeto de vida a partir do turismo. Ainda as pessoas entendem o turismo como algo efêmero, passageiro, que não se sustenta no longo prazo. Uhum. É evidente que os projetos turísticos e as iniciativas, de fato, elas corroboram um pouco essa ideia, que começa e não se sustentam. Uhum. O Espírito Santo recomeçou várias vezes essa pauta. Dessa vez, eu acredito que tem todas as condições de elas terem uma pauta definitiva. Por isso que as escolas de turismo não prosperaram. Mas a FEComércio entendeu o seguinte: o governo do estado nos chamou para uma parceria. O estado vai restaurar o antigo Hotel Rádio, um monumento histórico lá, patrimônio histórico em Guarapari, e queria dar a ele uma finalidade voltada ao conhecimento do turismo. Então, procurou a FEComércio, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o secretário Bruno Lamas procura a FEComércio, e a FEComércio disse: através do Senac nós podemos dar vida àquele ativo, que é constituir lá a primeira e, por muito tempo, eu acredito, a única escola do Senac do Brasil especializada em turismo e hospitalidade. E ela vai ser constituída de uma forma diferente. Lá nós vamos ter da reciclagem às parcerias internacionais para os mestrados e doutorados a longo prazo. No começo, a gente vai atender a demanda que está evidenciada a curto prazo, e depois nós vamos criar metodologias para poder construir projetos de inclusão social a partir do turismo. Tudo isso vai estar na pauta da escola. Nunca nós somente sozinhos fazendo em parceria com as universidades estaduais, públicas e privadas e com o Brasil todo. Nós temos um ponto de aglutinação de conhecimento que hoje se exerce e pratica. Mas a outra novidade é que as pessoas que vierem estudar aí, elas poderão já praticar o que estão aprendendo. Porque nós vamos colocar nesta rede, a partir do Hotel Rádio, os nossos 3 hotéis do SESC,
o hotel do Senac, o polo a unidade do Senac de Venda Nova, que é fortíssima no turismo de agroturismo, turismo de experiência, e a unidade do Senac de Santa Teresa. Então vamos criar uma rede de instituições. Aí a pessoa que mora embaixo de São Francisco quer fazer um curso sobre como montar um receptivo. Ele vem para cá, fica hospedado no nosso hotel, no SESC, Faz o curso. e faz o curso na unidade do Senac. Entendeu? Então nós vamos assim, essa dificuldade de você levar o conhecimento, porque você tem que ter escala para montar uma turma lá. Aqui nós montamos uma turma a partir do estado todo e do Brasil. Então é uma mudança De paradigma, estrutural, e paradigma na formação de pessoas. Agora, nós precisamos de quê? De que os professores do ensino médio compreendam o que é o turismo e eles suscitem nesses meninos a curiosidade, em primeiro lugar, e o desejo, e depois a ambição de trabalhar com o turismo. Então, vai ter uma parte dessa escola que vai ser a interação dela com a rede, especialmente a rede pública de ensino, Excelente. para poder puxar. É uma construção, a gente não faz tudo isso no primeiro ano, mas no conceito da escola está tudo isso envolvido ali. Sim. Sim, gente, não, é exatamente isso. Eu ia tocar nisso quando você já traz essa questão do turismo, da escola de turismo que vai formar a mão de obra, né, ou que vai formar aquele cidadão para atuar, né, na área, com perspectiva de que ele vai continuar na área. Essa é a questão, né? Então primeiro que existe a questão da educação para o turismo, né? Primeiro da pessoa se ver num lugar, né, que tem o turismo como prioridade. Então, eu venho de uma realidade periférica onde o turismo não era prioridade. E a partir do momento em que eu entro na graduação é que eu começo a enxergar as possibilidades. Mas, quando a gente fala, né, nos níveis básicos, né, especialmente no nível médio, né, especialmente no nível médio, a gente está falando de perspectiva. Então, você vai para onde? Depois que você se formar, depois que você tiver essa qualificação, para onde você vai? Quais são as suas possibilidades? E quando você está lá no ensino básico, né, você entender assim, então quer dizer que eu posso conhecer o meu estado? Então quer dizer que eu posso, existem outros lugares além desse lugar que eu vivo aqui, né? Então essa educação para o turismo, se ver pertencente a esse movimento, né, esse fenômeno, ele também me pertence. E aí isso acho que é o primeiro empurrão, né, para que a procura aumente e a manutenção desse projeto que é grandioso, né, e que é ambicioso e que é grandioso, vai depender da própria colocação, né? E o pós, né? Depois que você sai. E as parcerias, né? Isso. E as empresas que quiserem qualificar os seus funcionários, elas vão, né, vão ter possibilidade de fazer algum tipo de acordo com essa escola para que a escala desse trabalhador, né, se adeque e ele possa estudar e trabalhar, né, porque a gente sabe que especialmente dentro da hotelaria também, em outras áreas do turismo, o trabalho é árduo. Sim. E às vezes não dá tempo de você se qualificar, né? Então o empresariado também vai entrar junto, daí, vindo das instituições, vindo do projeto. Eu acredito que sim, né? Acredito que a resposta seja não, nós vamos enviar o nosso funcionário, nós vamos querer ele qualificar. Hoje nós já temos as trilhas de formação no Senac. O Senac hoje não oferece mais na prateleira e fica esperando. Ele senta com os principais interessados, com a hotelaria, com os bares e restaurantes, conversa sobre a grade necessária de conteúdo e monta as trilhas com participação, com formação nossa e eles, e aí os hotéis já praticam isso. Em Guarapari a escola já está funcionando, na parceria do Senac com o SESC. Fizemos lá o treinamento dos garçons para a roda de boteco, foi um sucesso, peguei um garçom do estado do Levão para dentro de Guarapari, deu uma festa, né? Eu digo assim, o que fixa a experiência é a emoção. A emoção fica essa experiência. Uma coisa é você dar um curso de formação de garçom aqui. Depois você levar para dentro de um hotel de Guarapari, hospedá-los ali, um conhece o outro. A emoção foi muito grande. Vivencia, né? E a segunda coisa que nós estamos fazendo agora foi o curso de aperfeiçoamento dos guias. Começou nessa parceria também. Porque o guia de turismo, de turistas, é igual ao agente de crédito. Se formou, ele pode fazer qualquer coisa na vida depois, mas ele não deixa de ser um agente de crédito. O guia, você formou o guia, intrínseco, né? Ele pode montar uma consultoria, ele pode montar um receptivo, pode montar uma agência,
ele pode se virar um advogado na cidade, mas ele não deixa de ser o guia. A formação dele está cravada no DNA dele. Então, é uma formação estratégica, é formar o guia. Porque o guia, depois, quando for mais empreendedor, ele vê que a cidade dele precisa de um receptivo. Aí ele faz parceria com o dono da van. E aí ele começa a montar um roteiro. Exatamente. Da cidade. E ele formaliza. E ele faz, ele está cadastrado. Aí ele dá emprego com um colega. É isso. Exatamente. Aliás, se me permite, gente, as inscrições para matrícula, né, nos cursos de guia de turismo e hospedagem no IFES Campos Vitória estão abertas. Então, cheguem lá, não tem prova. Se informem, nós estamos de braços abertos esperando você que quer fazer o seu ensino médio e que quer ter uma formação de ensino médio também com uma formação técnica junto, tá? E já que ela fez um merchandising importantíssimo, eu quero estar alvo de bastante reclamação e a gente deixa aqui uma mensagem, porque uma grande percentual das pessoas que lidam com o receptivo, do transporte principalmente, não são formalizados. E quem não é formalizado corre muitos riscos, além de não ter acesso ao crédito, além de não ter acesso a entrar num edital público, num processo licitatório. Então você não tem nada a ganhar não se formalizando. Então se formalize, até comece como um MEI, mas formalize para que você fique legal e o Espírito Santo fique cada vez mais legal para atender o turista de melhor forma. Então, acho que nós precisamos passar essa mensagem, né? Assim como nós estamos aí, como o Buffon colocou, qualificando as pessoas que trabalham diretamente com o turista, o balconista, o garçom. Nós precisamos, como um todo, evoluir muito para que nós possamos receber, o Espírito Santo vai receber muita gente nova da agora para frente. O Estado tem feito outra... o Qualificar ES, que eu já tinha dito sobre ele, que vai ser um curso curto, que não aprofunda tanto, não dá tempo, mas que instiga a pessoa a conhecer o tema, o turismo, e começa a passar a incorporar isso, né? Então, isso tudo é muito relevante para que as coisas funcionem. Bom, agora para encerrar mesmo, finalizando, um arremate de cada um de vocês sobre o que pode acontecer dentro dessa perspectiva do turismo sustentável, né, de inclusão social, como que vocês imaginam que possa estar o Espírito Santo daqui a 5, 10 anos, o que vocês esperam que evolua, né, dos próximos anos? Pode ser com você. Eu vou dizer, eu espero, assim, de imediato eu espero que as pessoas se deem o direito ao descanso, ao lazer, que elas se deem, que elas entendam que elas podem fazer sim. Eu sei que a vida é difícil, que a vida é dura, mas que você merece, você deve buscar isso, né? Então eu espero que daqui a 5 anos o capixaba se dê o direito de fazer turismo cada vez mais e encontre essas possibilidades. Bom, Luciano? Eu acho também, eu vejo assim, e vejo que nós temos uma grande missão como governo de colocar o Espírito Santo no sentimento de qualquer um turista do Brasil que queira conhecer um estado espetacular, né? Que nós estamos tentando ir fazendo isso. Essa semana passada foi a Secretaria de Turismo, o Governo do Estado, com o Sebrae, com Contures, que é o Conselho, com o FEComércio. Então, o conjunto da ópera foi para São Paulo conversar com as empresas aéreas. Você estava lá. Foi a nossa sub, a Lorena, e o Rafael, que é o nosso gerente do Observatório Turístico. Então, são conversas muito importantes para que o Espírito Santo receba mais pessoas. Então, nós vamos... E para receber bem o turista, nós temos que conhecer o nosso estado, né? Então, eu acho que é isso que a gente pensa, que todos nós possamos cada dia mais crescer nesse sentimento de pertencimento, de um amor pela nossa terra, para que nós possamos sempre passar a mensagem do que nós realmente temos, desde o mar até a montanha, da nossa agroindústria, do nosso agroturismo, ecoturismo, enfim. Buffon, encerramos com você. Eu penso que, num horizonte não tão longo, o turismo será mais importante para o Espírito Santo do que ele será mais importante para o Brasil. Então nós temos um estado, nessa perspectiva, especializado em turismo. Não quer dizer que nós só vamos fazer turismo. Nós temos que fazer agricultura, fazer indústria,
logística, transporte, siderurgia, produtos químicos, tem que fazer tudo. Mas no turismo nós estamos devendo ao capixaba ainda um nível maior de desenvolvimento econômico que possa contribuir com o Espírito Santo mais do que o turismo contribui para o Brasil. Então, nesse estado nós estaremos contribuindo para que o Brasil seja mais turístico do que ele é. A nossa parte. Então, nós entregamos a nossa parte. E que o turismo seja uma oportunidade para regiões hoje estagnadas do Espírito Santo, que tem esvaziamento demográfico, perde os jovens empreendedores, ele passe a ser uma atividade econômica que fixe essas pessoas numa perspectiva de prosperidade. Porque eu sempre falava assim, que fixa a pessoa na terra é o poste, você fica fixa na terra. Eu quero que as pessoas se libertem e elas viajem o mundo, mas tenha na cidade dela, na região dela, uma oportunidade de uma vida digna e próspera. Então que o turismo seja uma oportunidade para que municípios pequenos desse estado, que tem perda de população, que o prefeito não sabe de onde tirar dinheiro, seja uma oportunidade de dinamização desses municípios. E que o turismo seja também um instrumento de pacificação, de transcendência, de desestranhamento, e que seja uma ferramenta terapêutica para essas pessoas hoje que trabalham 23 horas por dia, loucamente, e que não aguenta mais ficar, não consegue se desligar de nada. Você possa ter durante aquele mês um celular jogado na gaveta e que você só fale sobre o lúdico, sobre o diferente, sobre o outro, e não sobre você, por exemplo. Que a gente tenha esse ambiente aqui no Espírito Santo para receber o Brasil, que ele seja o local para o brasileiro vir aqui, se desconectar e ser feliz, pelo menos por um mês. Sim, tomara. O S Brasil debate está terminando, mas vamos ouvir agora novamente os nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. A indústria capixaba está evoluindo e o Senai está mais uma vez à frente dessa transformação. Apresentamos o Senai Porto, a primeira unidade profissionalizante dentro de uma área portuária no Espírito Santo. Com uma localização estratégica, o Senai Porto chega para impulsionar a economia e a qualificação profissional, oferecendo cursos em logística, gestão portuária, tecnologia da informação, economia do mar e economia criativa. Com mais de 4.000 metros quadrados e a capacidade para 1.800 alunos, essa unidade trará inovação e tecnologia para a qualificação da mão de obra capixaba. Senai, a indústria do amanhã depende das iniciativas que tomamos hoje. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto.
Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O S Brasil Debate Especial Destinos termina por aqui. Queria agradecer muito a presença da Aline Lu. Muito obrigada aos colegas participantes. Também a presença de Luciano Machado. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, Amanda. Também a Aline. Buffon, aqui eu aprendi mais um pouquinho. Eu estou na fase, eu sou o maior aprendiz, então eu fico muito feliz de participar, porque eu saio daqui mais enriquecido com informações importantes. Buffon, que já é presença, né, constante por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Sempre à disposição e feliz por poder contribuir. O S Brasil Debate termina, né? Eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam. Se você quer saber mais sobre esse e outros conteúdos, acesse sbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.